quarto trimestre da Home e o impacto do Brasil soberano nos seus dividendos. Será que a empresa está limitada? Fala pessoal, sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer um vídeo aqui para vocês para falar do quarto trimestre da Home ali de 2025 e vamos entender o que aconteceu, Gabriel. Exatamente, startamos, né, Antônio, os resultados ali do quarto tri. E pessoal, a primeira coisa que a gente quer mostrar para vocês é que desde dezembro de 23 até janeiro de 26 a Home não pagou a conta. Tá? E vamos entender aqui se a Home ainda é um bom investimento, se ela vai recuperar, que tem que subir mais ou menos uns 100%, para ela começar a ganhar do Ibovespa, né, pessoal? Olha, o Ibovespa subiu quase 42%, a Home caiu 30%, então a gente quer entender, será que vale a pena manter as ações da Home? Ela vai melhorar os seus resultados para começar a ganhar realmente dinheiro? E nem sem contar do CDI, que nem vou comparar, né, Antônio? Exatamente. Pessoal, a gente gosta de olhar o resultado da Home porque ela acaba sendo ali a primeira que solta o resultado e, principalmente, ela acaba mostrando pra gente como é que tá o Brasil. Então, a entrada de pedidos aqui dentro do Brasil, como é que tá e tudo mais, e a gente vai trazer para vocês aqui que vocês vão entender. O que salvou o resultado da Home, tanto esse quanto o último, foi a BW. Se fosse só Brasil, a coisa ia ser outra. É, isso aí, Antônio. E outra coisa também que a gente tem que olhar na Home é não olhar só o resultado como uma foto, igual todo mundo vê. Gente, a Home tem muita sazonalidade, a BW o trimestre passado também foi forte, esse daqui surpreendeu todo mundo e continuou vindo forte. Então a gente tem que olhar a Home como um filme, nós vamos mostrar para vocês que o resultado que você está vendo ali na foto, o lucro de 40 milhões, o EBITDA de 66, não é bem isso, tá? O que aconteceu no ano. Mas, pessoal, a gente teve aqui um EBITDA de 66 milhões, como eu já trouxe, uma carteira de pedidos em torno de 750 milhões, tá? Em relação, subiu ali 15% em relação a 24, mas a gente vai mostrar para vocês que no consolidado caiu, tá? E aí nós tivemos ali outras coisas, tá? A distribuição do JCP de 16 milhões, receita operacional líquida de 388, mas não é muito isso que nós vamos comentar aqui com vocês, tá? E, Antônio, se você quiser trazer aí pra gente o que é o nosso Brasilzão tá mostrando, né? Exatamente, ó. Para a gente começar a temporada de resultados, é uma notícia boa aqui, hein, turma? Ó, a capacidade instalada da indústria no Brasil está nos menores níveis, tá? Então, tá aqui 66%, então tá todo mundo ali segurando. O índice de confiança do empresário até melhorou um pouquinho do meio do ano passado, mas ainda tá em 48%. E o que chama atenção, gente, é o seguinte: lá atrás, 2019, 20, 21, que estava 65, 60, 50, eu vou pedir para vocês lembrarem desses números aqui, que caiu bastante, e a gente vai entender que impacto que isso teve ali no resultado, né, Gabriel? Em quantas máquinas que vendia lá atrás e quantas máquinas vende hoje. Exatamente. Vamos ver se impacta tanto assim, igual todo mundo mostra, né? Vamos ficar esperto nesses números, tá, pessoal? Mas vamos lá. E aí, quando a gente olha aqui, ó, o faturamento por região, gente, aqui para ser curto, grosso, objetivo, é o seguinte: a Europa pegou um pouco de share do que o Brasil dominava na Home, né? Óbvio, o Brasil tá horrível, o empresário, tem muita empresa até que tem dinheiro, mas está segurando os investimentos, ele acaba ficando com a máquina velha, faz uma manutenção e tudo mais, e acaba tocando o negócio dele. Ah, aí todo mundo pergunta, mas não tem impacto na produtividade dele? Gente, às vezes até tem impacto, só que ele não tá tendo pedido, então ele não tá com a fábrica dele full. Então, mesmo a máquina produzindo um pouco menos, dá conta da demanda dele, tá ficando tranquilo, tá? Exatamente, pessoal. E aqui que a gente quer trazer, acho que esse slide é o mais importante. É o mais impactante, gente. É que é o seguinte: vamos primeiro tratar aqui de 24 e 25. E só reforçando o que o Gabriel colocou aqui. Quando a gente olha trimestre contra trimestre, o quarto tri contra o quarto tri de 24 e 25, a gente vai ver que teve queda de 36%, queda de 80%, 70%, queda de 30%, mas é o que a gente falou, o resultado acaba sendo muito sazonal, então vamos olhar o ano fechado para a gente entender, e aqui, gente, é a que fica interessante. 2024, entrada de pedido 856 milhões, 25, 747, ou seja, queda de 13%. Não corrigiu nem a inflação, ainda caiu, né? E aí a gente tem aqui, o que salvou o resultado de 2025 foi justamente a entrada de pedido bem expressiva aqui na BW, então subiu 53%. Mas aí eu até te pergunto, Gabriel, saiu de 1,299 para 1,324, subiu 2% de um ano para o outro, pagou a conta? Então, pessoal, não pagou, não teve nem reajuste de inflação, né? E quando a gente pega ali a carteira de pedidos, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, nós vamos passar aqui para vocês também efetivamente o número de máquinas vendidas, porque quando eu tenho só um acréscimo de 2% e eu pego um IPCA girando algo em torno de 4, 4,5%, nós tivemos ali, a Home não conseguiu repassar preço, tá? É isso que a gente quer dizer aqui para vocês, tá bom?
E aí, quando a gente pega aqui, pessoal, as margens, esse slide é muito importante para a gente conversar com vocês. Gente, quando a gente pega o EBITDA da companhia, ele não cresce. E empresas small cap, como a Home, que hoje está valendo seus 700 milhões de reais, a gente precisa ter crescimento. O mercado, não interessa que a empresa é linda, maravilhosa, ela tem 100 anos e tudo mais, não interessa isso. O mercado premia empresas small cap que cresce e entrega resultado, ou faz aquisição e tudo mais, tá? Ou faz eventualmente uma fusão. E, gente, quando a gente pega aqui, ó, a margem EBITDA da Home é sempre a mesma. Só em 2022, ali, 21, que é quando lá o índice de confiança da empresa estava nos 60, 65, a margem foi um pouquinho melhor, 18%. Agora está 11, ano passado foi 12, nunca cresce, fica sempre nesse flat, tá? E a mesma coisa no EBITDA, tá, gente? O EBITDA, a gente tem que tomar cuidado quando você pega o pico lá em cima, mas deu 300. Ou seja, no pico vai dobrar o EBITDA de hoje? Na nossa visão, não paga a conta, tá? E aí, quando a gente também vai na questão do lucro líquido, mesma coisa, gente. O lucro líquido da Home não cresce e ele não tem, diferente de outras empresas, que vai entregando resultados crescentes e constantes. A Home tem muito solavanco e na hora que você vai pegar a média sempre fica na média, né, Antônio? Nunca puxa, você não tem aquele ramp-up assim que vai subindo constante, né? E duas coisas que eu queria colocar é o seguinte, pessoal, até o pessoal lá da Home sempre muito vocal quanto a isso, que é o seguinte, a empresa, normalmente, ela é a primeira a sofrer, porque quando começa uma crise, o empresário, a primeira coisa que ele faz é parar de comprar máquina nova. Segurar investimento. Exatamente. Né? Só que aí, ela também é a última a recuperar, porque aí o cara às vezes está endividado, ele tem que pagar a dívida, fazer todo o que ele tem que fazer ali dentro da empresa para depois ele pensar em investir. Então, assim, o ciclo acaba sendo muito ruim para o investidor. E o que o Gabriel colocou, eu queria só acrescentar que é o seguinte, empresa pequena, todo mundo quer que cresça, tá? Então, você tem empresas ali até maiores, você pega uma Brava, que tem todos os problemas que tem, mas aí do nada ela solta uma aquisição, ela faz uma coisa nova ali, você tem outras empresas que vão crescendo e tudo mais, uma empresa de petróleo compra um campo, outras empresas aumentam os investimentos e tudo mais, a Home aqui acaba ficando muito flat e ser um projeto de futuro. E aí o que a gente fala, o que vai ser a Home daqui 5, 10 anos? Eu acho que vai ser uma empresa parecida com a de hoje. Pode ser que ela tenha um crescimento marginal, sim, mas o que será que eles vão trazer para o futuro? E é isso que o mercado quer, né, Gabriel? Exatamente. Mas, pessoal, você chegou até aqui no nosso vídeo, vou pedir aqui para vocês deixarem um like, se inscrever no canal e convidar vocês para toda terça e domingo, nosso famoso pregão anti-besta às 19 horas, beleza? Mas quando a gente passa ali, gente, para o desempenho por unidade de negócio, é que a gente gosta de ressaltar, tá? Quando a gente pega no ano de 2024, lá em cima, a unidade de máquina Home, que é Brasil, ele vendeu 1.068 máquinas, tá? E nesse ano de 25, ele vendeu 942, então ele vendeu menos. Mas quando a gente vai olhar na receita, a gente percebe pouco, por quê? Ele ali teve 804 milhões, e aí quando a gente pega 2024 foi 814. Parece que ele vendeu mais ou menos o mesmo número, só que caiu. E é claro que aqui tem divergência em tamanho de máquina. Eu tenho máquina de 1 milhão, eu tenho máquina de 200 mil. Aí tal, e até eles ressaltaram na teleconferência que é o seguinte, gente, tem competição, principalmente nessas máquinas de em torno de 200 a 400 mil, tá? O chinês está vindo bravo aqui, não adianta falar, a gente antes tinha isso na cabeça que assim, o chinês vem com a tecnologia e era tudo porcaria. Hoje em dia mudou a conversa. O chinês está vindo aqui com carro muito mais barato do que o produzido no Brasil. O Brasil tem os seus problemas de imposto e tudo mais. Só que a gente tem percebido a máquina da Home custa 400 mil. O chinês chega aqui para vender uma por 250, o empresário vai pegar, eu vou testar isso aqui. Se durar 5 anos, pagou a conta, tá? Então é isso que a gente está vendo de Home que tem sofrido. E na parte ali de máquina BW, a gente já comentou que deu esse pico, né? Foi o que salvou o resultado. E mesmo salvando o resultado ficou flat, né? Ele não é que o resultado cresceu, o resultado ficou ruim do mesmo jeito. E aí quando a gente pega o fundido de usinados, pessoal, é o seguinte, aqui a gente acha bem difícil melhorar, até o Antônio puxou ali que a margem tá menos 25%, eles estão perdendo dinheiro nesse negócio, e esse negócio era muito forte em vender peças para aqueles cataventos eólicos. E quando a gente pega o preço da energia no Brasil está muito baixo, as empresas, quem tem projetos grandes, está tocando até o final, porque ele já travou um pouco de preço, então a TIR dele está vantajosa, mas hoje ninguém tira do papel. Então, a gente acha que esses fundidos usinados, se vocês não acharem outras peças para recompor essa unidade aqui, vai ser difícil, tá? E já tá mostrando, já tá mostrando, gente, 23, 24, 25 foi a mesma coisa, ou seja, você perdeu dinheiro, tá?
Exato. Aqui acaba puxando muito de juros, né? Se a gente tiver um juros mais baixo, pode ser que esses projetos acabem se viabilizando. Mas assim, a gente sempre fala e é muito vocal aqui no canal, gente, o juro vai cair para quanto? Então a gente não pode investir numa empresa torcendo para essa margem aqui melhorar, tá? Então a gente viu o resultado de máquina flat, a BW deu uma salvada e o Zinato também ficou flat. A gente pensa assim, gente, tem tanta coisa de graça na bolsa, eu não preciso ficar torcendo, né? E aí a gente tem que fazer conta e entender se a empresa é barata ou cara. Porque muitas vezes, Gabriel, o resultado tá ruim, mas a empresa ainda é barata. Então, às vezes faz sentido, às vezes não faz, por isso que a pessoa de casa tem que fazer as contas, né? Aqui, pessoal, na parte ali de posição financeira é super tranquilo, a gente vai até comentar pouco. A dívida é 611 milhões, eles têm 476 no caixa, então fica uma dívida líquida ali de 135. Só que é o seguinte, em 2026 tem 130 milhões para pagar, em 27, 233, o caixa já faz frente a isso, e aí a empresa, a gente não gosta do investimento, não é uma recomendação de compra e venda, mas a empresa gera caixa sim, ela vai sobreviver, tá, turma? A grande questão é o seguinte, a empresa é legal, só que é um bom investimento? Na nossa visão, não, tá? E quando a gente pega ali a posição de dívida e tudo mais, ela também é sempre flat, como sempre foi, é uma empresa que ela não é arrojada, tá? Ela é uma Ferbasa, tá? Embora que a Ferbasa é caixa líquido, mas ela não tem muitos projetos, tá? Futuristas para frente, beleza? E aqui, pessoal, cabe a gente colocar duas coisas, Gabriel. A primeira é que o dólar em 2025 ele estava em queda e a Home tem empréstimos em dólar. Então, quer dizer, esses empréstimos na verdade diminuíram de valor, só que o empréstimo ali que a gente tem, o bruto total, acaba aumentando. Então, eles pegaram mais empréstimo. Nesse quarto trimestre, vale ressaltar, a gente vai até trazer para vocês, a Home foi uma das empresas que exportam, que pegou o Brasil soberano, que a gente colocou ali da Ferbasa e tudo mais. O valor que a Home pegou foi de 200 milhões de reais, para um prazo até 31 de dezembro de 2030 e taxa de 3,53. Esse empréstimo tem que pegar, qualquer empresa tem que pegar mesmo, tá? E aí, a gente até colocou no vídeo da Ferbasa ali que a empresa está limitada à distribuição de dividendos e tudo mais. Aqui no caso da Home, as limitações são um pouco diferentes, tá? Vamos trazer aqui, Gabriel, quais são essas limitações? A gente tem aqui, ó, um covenant de dívida líquida EBITDA menor que 3,75. Para Home isso aqui é tranquilo. A gente abaixo de 1, né? Super abaixo tranquilo. De 1, é super tranquilo. Agora que a gente tem uma restrição à distribuição de lucros acumulados entre 25 e 27. Aqui, pessoal, é o seguinte, à medida que a empresa for fazendo o trimestre e deu lucro, ela pode distribuir. O lucro que ela tem acumulado no balanço, ela já não pode. E ela teria que distribuir só os 25%, que é o que está aqui na disposição do artigo 45 do Estatuto. Só que assim, até perguntar para você, Gabriel, tem algum tipo de lucro acumulado no balanço da Home? Então, pessoal, tem 11 milhões, mas é muito pouco. A Home sempre acaba ali distribuindo, mas é o que a gente sempre fala, né? Bonificação a gente nem vai comentar, que bonificação normalmente não gera valor para acionista, a não ser que a bonificação for lá no teto o preço, e aí você acaba tendo um benefício fiscal, mas no preço não muda nada, só você ganha a ação, mas também o preço da ação cai. Então, você não ganhou nada. E o que a gente gosta de ressaltar é o seguinte, gente, quem comprar Home por causa de dividendo vai se ferrar. Por quê? O resultado da Home é muito instável, a gente não tem uma perenidade ali nos resultados, a gente olha ali, a Home vem pagando 8, 9% de yield, só que é o que a gente sempre fala, é igual a Auren, por exemplo, pagou R$3 de dividendo, só que a cotação caiu R$3, você não ganhou nada. A Home é a mesma coisa, o papel estava R$11, pagou R$3, R$4 de dividendo, voltou tudo. Então, é uma tese que a gente não gosta nem para dividendo e para tudo mais, tá? E, gente, o grande problema da Home hoje não é que a gente não gosta da empresa, tá? Vale ressaltar isso, a gente até conversou com o Fábio e tudo mais. O que a gente fica com o pé atrás nós temos que investir em empresas que têm projetos. A Home vai fazer uma aquisição de um novo segmento de máquina, entrar num novo mercado, a gente não viu isso. Ela vai fazer uma fusão com alguma outra empresa, nós também não vimos isso, tá? Então fica muito assim, eu dependo do Brasil e do mercado brasileiro para crescer. E ainda ser o último ali a me beneficiar do mercado. Exatamente, né? Então eu fico muito refém de vento a favor. Diferentemente, por exemplo, de uma empresa de commodity, que alguém pode perguntar, mas empresa de commodity também não depende de vento a favor? Entre aspas. A gente pega uma Prio, por exemplo, que a gente gosta bastante de falar aqui no canal. Pessoal, ela tem o quê? O negócio da Prio diminui custo e aumenta a produção. Na hora que vem o vento favorável, eu só dou uma porrada no resultado, mas meu resultado é bom e é crescente, tá? Então aqui o problema da Home é esse. E o nosso país, se a Home tivesse nos Estados Unidos, gente, a Home ia ter lucro crescente e ia sempre crescer, porque os Estados Unidos cresce, a indústria cresce.
tá? Por mais que ali o Trump tenha tentado fazer a indústria crescer, mas os Estados Unidos é um país de PIB crescente ao longo do tempo, tá? Quando a gente pega aqui o nosso país, também dá muito solavanco e a Home sofre bastante, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Comenta aqui o que vocês acharam das ações da Home, se você tem, se você acha que vale a pena comprar para receber dividendo e a cotação cair. Na nossa opinião, não vale esse tipo de empresa que cai mesmo pagando dividendo. Você tem que olhar, tem que comprar ativo barato e tem que comprar ativo que tem trigger para subir, que foi o Gabriel colocou aqui. Mas é isso aí, pessoal. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Façam suas contas. Se você achar que vale a pena comprar, compre. Se você achar que vale a pena vender, venda. Mas faça suas contas, tome sua própria decisão. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.